Glória a Deus. Sabe, irmãos, todos nós que estamos aqui, nós sempre estamos estudando a palavra de Deus, nós sempre estamos falando de Jesus, nós estamos aqui sempre pregando Jesus, fazendo o apelo, perguntando quem gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E esse é um dos melhores e momentos mais espetaculares do culto, porque todo o culto, do início ao fim, até o momento dos avisos, é um culto a Deus, porque é o momento no qual nós estamos divulgando, as coisas que são importantes para a igreja, para a casa do Senhor. Mas também, quando nós passamos para a ministração e quando nós vamos para o apelo, é tão importante quanto todo o curso do culto. Por quê? Porque é um momento no qual nós estamos apresentando o que nós assistimos nesse vídeo agora há pouco, que foi o sacrifício de Jesus por cada ser humano. Sabe que não foi só pela igreja, não foi só por nós que estamos sentados aqui, mas o sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade. Talvez venha alguém em mente agora, nesse momento, e você pense, será que foi para aquela pessoa também? Porque Jesus, ele jamais fará acepção de pessoas. E a salvação é para todos. Amém, meus irmãos? Então eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa noite para trazer para nós. E como nós, na oração, o Espírito de Deus já ministrou algumas coisas. E o que Deus trouxe ao meu coração sobre a importância de termos a Cristo como Senhor e Salvador, mas também explicar um pouco. Às vezes existem pessoas que já vieram aqui algumas vezes e eles não têm uma compreensão do que significa esse momento tão extraordinário que eu citei agora há pouco, que se chama o momento do apelo. Então pode ser eu no final, pode ser Gracinha, que hoje é a dirigente do culto. Ela fará o apelo convidando quem gostaria de aceitar, de receber, de convidar Jesus, não só para morar no seu coração, porque muitos dizem, não, Jesus já mora no meu coração. Só que Jesus, ele tem interesse na nossa vida por inteiro. Amém? Jesus, ele quer cuidar da sua vida. E aí talvez você já tenha vindo aqui, já tenha visto o apelo, nunca tomou a sua decisão, mas o que nós pregamos, o que é tão importante? Talvez você já tenha assistido esse filme de Mel Gibson mais de uma vez, 3 vezes, 4 vezes, e você se emociona. E quando eu falei com o Mateus para colocar esse vídeo, eu pensei o seguinte, sabe, Deus, eu não quero mexer com a emoção das pessoas, porque é fácil mexer com a emoção das pessoas, é fácil mexer com a minha, eu sempre choro com essa cena, mas eu quero trazer para você a realidade do que realmente significa esse momento, do que esse filme trouxe para as nossas vidas, que eu diria que é o melhor filme. Se tem outro que você gosta muito, mas filme, não série, mas filme, para mim, esse é o mais completo, no sentido de como foi mostrada a realidade dos últimos momentos, próximo à crucificação. Então, nós estamos sempre pregando. A vida de Jesus foi nos convidar de volta para casa. Você pode dizer, em Cristo, eu já estou em casa. Então, Jesus veio para nos trazer de volta para o plano original que ele sempre teve, com cada ser humano. E essa foi a sua finalidade. E por que Jesus, ele deseja e ele quer que todo ser humano, ele tenha essa atitude tão importante, essa decisão, eu posso dizer assim, tão importante. Porque essa decisão, irmãos, é um plano que desde o início da história já fazia parte. Quando nós estudamos a história, é muito bom porque nós compreendemos de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ao último livro da Bíblia chamado Apocalipse, nós percebemos o plano de Deus desde o início para abençoar a terra, para abençoar o ser humano individualmente, como de forma completa, como de forma coletiva. Então, no livro de Filipenses, eu gostaria que fosse projetado, eu vou citar alguns versículos que nós vamos encontrar aqui como referência a respeito do amor de Cristo, do amor de Deus por cada um de nós
e o que ele foi capaz de fazer. Talvez você já tenha visto algumas coisas, mas nós vamos ver aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. Nós encontramos aqui uma referência sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus. Jesus, ele morreu, na verdade, essa morte, quando nós assistimos esse filme, ela não retrata de fato o que era uma morte de alguém que estava sendo crucificado. E como nós já ouvimos outras vezes, para quem ainda não ouviu, quem era pendurado em uma cruz eram as piores pessoas. Eram pessoas que tinham cometido coisas terríveis. Era a pior morte que existia. E foi justamente essa morte na qual colocaram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Filipenses 2,8 diz que ele se humilhou em obediência a Deus e morreu a morte de um criminoso em uma cruz. Então, ele morreu a morte como se fosse um criminoso. Aí talvez você diga, mas por que ele fez isso? Porque sempre foi um plano de Deus. O plano de Deus era trazer para nós a realidade em que nós vivemos hoje, que é o Salvador vir para nos resgatar e nos levar de volta para casa. Amém? Então, ele morreu por quê? Por que Jesus morreu? Algumas pessoas talvez não entendam. Porque um homem tão bom, porque um profeta, porque o Filho de Deus precisou ir para a cruz, sendo que a humanidade, sendo que na terra, existem pessoas tão ruins, existem pessoas tão difíceis. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, incondicionalmente, que ele deu o único filho para que todo aquele que nele crê. Você pode dizer comigo? É muito simples. Amém? Que diz? Para que todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas esse que em Cristo crê, ele tenha a vida eterna. Então, ele morreu como um criminoso, ele foi humilhado, mas ele foi obediente. Você pode dizer, Jesus, ele foi obediente por mim. Amém? Aí diz que ele morreu pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 6 diz, porque Cristo, Romanos 5, 6, diz porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Esse versículo, irmãos, eu sempre gosto de destacar algo, que aqueles que já têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus está deixando muito claro que hoje já não existe mais fraqueza naqueles que estão em Cristo. Talvez você se encontre em alguns momentos que você não consiga descrever o seu estado. As suas emoções talvez estejam falando muito alto. Você não consiga fazer uma leitura dos seus pensamentos, do seu comportamento, do que você tem dito. Mas a palavra de Deus diz que hoje já não somos mais fracos. Você pode dizer, eu não tenho fraqueza em mim. Amém? Porque se você se depara com algo que você identifica como fraqueza, lembre-se de que Jesus morreu. Para quê? Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele morreu pelos pecadores. Ele morreu por cada um de nós. Lá em Romanos 6,10 diz que ele quebrou todo o poder do pecado. Então, todo o poder do pecado que havia sobre cada um de nós, aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, foi quebrado. Aí talvez você que ainda não fez essa confissão, você se pergunte, sim, mas a senhora está dizendo aí que aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus morreu na cruz pelos pecadores, né? Jesus, ele quebrou o poder do pecado, isso é verdade. Ele morreu como um criminoso por toda a humanidade. Você pode dizer glória a Deus. Por
toda a humanidade, por todo ser humano sobre a face da terra. É um fato. Hebreus capítulo 9, verso 26, diz que aqueles que receberam a Jesus, o pecado das nossas vidas, Ele removeu. Ele tirou. Aí diz o seguinte: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifesta de uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, tudo que você fez até o dia em que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você se arrependeu naquele dia. E todos os nossos pecados, porque foi com uma dessas finalidades que Cristo foi para a cruz. Todos os nossos pecados. Se o diabo hoje tem te acusado de coisas que você fez há 1 ano, há 2 anos, saiba de uma coisa: hoje você não é fraco, hoje você não está largado, hoje você não deixou de ser amado pelo Senhor e os seus pecados foram perdoados. Isso quer dizer que o crente, ele quando peca, por seus pecados já terem sido perdoados, ele não precisa mais pedir perdão? Precisa. Todas as vezes que pecarmos, precisamos fazer isso urgentemente, porque pecado e santidade não cabem no mesmo ambiente. Amém? Então ele removeu todo o pecado. Aí lá em Hebreus capítulo 9, verso 15, diz que ele também removeu o castigo. Porque antes de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, havia um castigo sobre nós. Aí você diz: mas como? Sim, havia um castigo sobre nós. E diz assim, que Cristo, Ele morreu para tirar esse castigo das nossas vidas. Para tirarmos de uma vida de escravidão. Para tirar muitos que viviam em cativeiros. Sabe, irmãos, que nós estamos hoje tão livres e tão abençoados em Cristo, tão felizes, tão bem resolvidos em Cristo, que hoje já não é mais admissível um filho de Deus que conhece as Escrituras Sagradas está dentro de um cativeiro. Amém, irmãos? Sabe o que significa cativeiro? Porque a Bíblia diz que Cristo, Ele morreu para nos libertar do castigo dos pecados que nós havíamos cometido sobre a primeira aliança. Você pode dizer: eu estou em uma nova aliança com superiores promessas. E nessas superiores promessas, eu sempre ministrando a ceia, eu esquecia de destacar que promessas são essas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essas promessas, uma delas é que os nossos pecados, eles foram perdoados. E todas as vezes que porventura errarmos, pede perdão ao Senhor e imediatamente nós seremos perdoados sem precisarmos de sacrifício. Quantas pessoas, por não conhecerem Jesus, você pode dizer: eu conheço Jesus. Diga com muita propriedade: eu conheço Jesus. Se você lê a Bíblia, se você ora, você tem intimidade com Ele e o conhece. E quando nós conhecemos a Jesus, irmãos, nós entendemos que verdadeiramente nós fomos libertos de todo o castigo e de toda a maldade que o pecado nos trouxe. De todo o cativeiro, de toda a escravidão. De tudo aquilo que nós fazíamos sem ter uma consciência educada, uma consciência disciplinada, uma consciência santa, uma consciência que diz e acende alerta rapidamente quando nós erramos. Eu não sei se você lembra, se você, às vezes, no seu passado, antes de receber a Cristo como Salvador, de vez em quando você mentia e não incomodava. Agora eu vou dizer uma coisa a você: se você mente hoje, algo vai lhe incomodar. Porque a sua consciência, o seu espírito hoje, ele é recriado. E o castigo que estava sobre nós, como a Bíblia diz aqui, Cristo morreu
para nos libertar do castigo dos pecados que nós havíamos cometido sobre a primeira aliança. Para quê? Para que hoje verdadeiramente nós tenhamos a consciência de que nós somos muito abençoados, que nós somos livres, que nós temos um outro vocabulário, que nós temos uma outra vida, que a nossa realidade hoje é outra, que a sua casa hoje é uma casa diferente. É uma casa onde tem paz e alegria, e aonde tem provisão, e aonde o pão não falta. Sabe, irmãos, estudando um pouco sobre Belém, e eu cheguei lá num livro que eu achei lindo, e nesse livro diz assim que a cidade de Belém, eles costumavam chamar a cidade do pão. Quem nasceu lá? O pão da vida. Esse que está alimentando a mim e a você nessa noite, que é o nosso Jesus. Aí para isso, todo esse processo que eu falei agora, talvez os crentes já sabem do que se trata. Mas para aqueles que não entendem bem o que está acontecendo, né? Por que eu devo aceitar Jesus? É porque tudo isso que foi dito aqui, que ele morreu a morte de um criminoso por cada um de nós, sem exceção. Ô, irmã, às vezes os crentes falam como se eles fossem melhor do que todo mundo. Não, o que nós temos? Nós recebemos o poder chamado reconciliação para proclamar por toda a terra: aceite e receba a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então isso quer dizer que Jesus, ele não veio para um grupo de pessoas específicas. Ele veio para quem quiser. Se você quer, se você recebê-lo, você vai usufruir de tudo isso que nós vemos. Que ele morreu pelos pecadores. Você pode dizer com alegria: Jesus morreu por mim. Ele quebrou o poder do pecado que estava sobre nós. E ele está disposto a fazer isso nessa noite. Na vida daquele que está aqui. E que acha que aceitar Jesus não é tão importante, que acha que já é o suficiente estar à igreja aos domingos, vez sim, vez não, levantar as mãos, cantar um trechinho da música, acompanhar as orações em concordância, viver uma vida fria, uma vida muito rasa, a leitura da Bíblia quase não lê, e achar que isso já é o suficiente. Não é. Para usufruirmos de fato, celebrando que o nosso pecado ele foi removido, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, com a consciência, irmãos, de que toda a nossa provisão, de que o nosso lar, de que a paz, de que as bênçãos que nós temos hoje, de que o louvor que sai dos nossos corações, tudo isso custou muito caro. A vida de um justo que morreu pelos injustos. Aí ele diz: olha, aqueles que me aceitarem, vocês irão usufruir de todo o benefício que está na Bíblia Sagrada. Sabe, irmãos? E como nós usufruiremos desses benefícios que está na palavra de Deus? Nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. E nós vamos pegar a graça de Deus e a fé e colocar no mesmo nível. E andarmos na graça e na fé. Porque tudo que falarmos em fé, na certeza de quem somos em Deus, irmãos, nós teremos. Tudo que falarmos em fé, na certeza de que nós teremos e será assim. É tudo. Outra coisa, ele diz, olha, e ele removeu o castigo, ele removeu todo o pecado, ele quebrou o poder do pecado e ele morreu pelos pecadores. Tudo isso aqui está disponível para quem quer recebê-lo nessa noite como Senhor e Salvador. Amém? Aí você diz, não, mas se eu não quiser, aí você tem uma escolha. Você pode escolher querer todos esses benefícios, deixar de ser escravizado pelo pecado, né? E receber a Cristo.
nessa noite. Por quê? Ô irmã, mas quer dizer assim, que tudo isso aí que a senhora está dizendo é só para os crentes, é para aqueles que confessarem a Cristo como Senhor e Salvador. Então todos esses benefícios é para toda a humanidade, amém? Às vezes as pessoas veem esses crentes querem ser bom demais. Não, nós estamos compartilhando o que é para todos, é para toda a humanidade. Mas se você decide não receber a Cristo como Senhor e Salvador, você não vai ter como desfrutar de tanta coisa poderosa, das maravilhas que o Mestre conquistou para cada um de nós, que é a vida abençoada sem o castigo do pecado sobre nós. Amém? Aí diz o seguinte, Ele nos fez santos. Aí você diz, pronto, agora os crentes até dizem que são santos, né? Mas Ele nos fez santo. Como que Ele nos fez santo? Ele nos separou, irmãos. Cristo chegou em nós, nós chegamos nele e Ele disse, agora vocês chegaram em casa. Agora vocês estão em mim. O reino de Deus foi estabelecido em nós, no nosso espírito, no nosso coração. E hoje nós estamos em uma nova realidade. E que realidade é essa, irmãos? O céu dançando e celebrando ao nosso favor. Olha, se prepare para ver pessoas na UTI acordando e dizendo que foram ao céu. Isso já está acontecendo, mas você verá mais vezes. Porque nós estamos em um tempo onde acontecerá coisas extraordinárias. Sabe que o céu, ele não só celebra, como a palavra de Deus diz, quando um pecador se arrepende. Mas o céu celebrou quando cada um de nós nascemos. Amém, perdão? Esse príncipe que vai ser apresentado hoje, no dia que ele nasceu, teve uma baita de uma festa do céu. Todos os bebês que estão nascendo agora, há uma festa. O céu não está parado. Há movimento, há movimento, há movimento e celebração. Os anjos celebrando ressurreição, os anjos celebrando cura, os anjos celebrando nascimento, os anjos celebrando as pessoas recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Os céus estão em movimento. Porque a igreja de Cristo está nessa terra. Irmãos, há um poder tão grande sobre as nossas vidas. Ele diz, olha, Ele nos reconciliou com Deus e Ele nos fez santos. A palavra diz em Hebreus capítulo 13, verso 12. Hebreus 13, 2 diz, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, Ele sofreu fora da porta. E em seguida Ele nos fez santo e diz, e Ele nos reconciliou com Deus. Aí você diz, mas como? Vamos lá. Colossenses 1, 22 diz, agora porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe que tem crente que prefere viver na realidade antes da nova aliança? Conversa é essa, irmã. Conversa é essa que hoje eu não carrego as culpas de antes. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Quem sou eu? O Filho de Deus não pode se referir a si mesmo como ninguém. Porque o sacrifício de Jesus foi para nos tornar alguém valioso. Alguém que é luz nessa terra, que brilha aonde chegar. Alguém sábio. Alguém que sabe o que é misericórdia. Alguém que é misericordioso. Alguém que não abre mão da sua vida de santidade, de uma vida de amor, de uma vida íntegra por nada.
mas que sabe o que é. Aí a palavra diz, e ele nos reconciliou com Deus. E diz, e ele restaurou a nossa amizade com ele. Romanos 5,10 diz, porque nós, quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Mediante a morte de Jesus, nós fomos reconciliados com Ele. Glória a Deus. Aí diz, e não há mais condenação. Romanos 8,34 diz, quem os condenará? Quem? Quem nos condenará? Aí ele diz, é Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, irmãos? Ele morreu pelos pecadores. Ele quebrou o poder do pecado. Ele removeu o pecado. E ele removeu o castigo. Ele nos fez santos e nos reconciliou com Deus. Ele restaurou a nossa amizade. A palavra diz que antes nós éramos inimigos de Deus, mas através da sua morte, do seu sacrifício na cruz, nós fomos reconciliados com Ele. E Ele nos trouxe de volta para casa. Oh, glória! 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E através disso, irmãos, um novo caminho se abriu. E a Bíblia diz, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E Ele nos deu uma vida junto a Ele. Aí a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,10 diz, Ele é aquele que morreu por nós, para que possamos viver com Ele. Tanto se estivermos vivos, quanto se estivermos mortos, quando Ele chegar. Então, vivo, estamos com Ele. Morreu, estamos com Ele. E quando Ele voltar, ganharemos um corpo imortal e iremos com Ele. Sabe, irmãos, quanta coisa. Nós somos abençoados. Nós recebemos da parte de Deus toda algema que talvez você nunca tenha visto, que talvez você nunca tenha sentido de forma literal, que antes sem Cristo estava em você. Ela foi quebrada. E já não existe mais algemas. Há uma verdadeira liberdade em nós. E é sobre essa consciência que Deus está falando nessa noite. Que Deus quer que ela seja mantida. Que não existe mais o poder do pecado sobre nós. Que o sacrifício de Jesus, Ele nos redimiu. Ele nos libertou. Ele nos chamou de volta para casa. E nos fez nele uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer junto comigo, as coisas velhas. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo na minha vida, hoje. E tudo na minha vida, hoje, é novo. Agora, se você tem tudo isso que foi descrito aqui, e você tem olhado para a sua casa e tem visto que não é bem essa realidade que está sendo pregada na igreja,
E você tem olhado para a sua vida, para as suas finanças, para o seu corpo, para a sua saúde, para os seus filhos, para os seus sonhos. E você tem olhado para uma realidade que você não consegue enxergar. O que aconteceu? Porque Cristo fez isso na vida de tantas pessoas e hoje eu estou nele. E não estou vivendo essa realidade que está sendo pregada na igreja. É muito fácil saber. Primeiro, se você quer ter realmente um conhecimento sobre o porquê do que você está vivendo isso, mediante o novo nascimento, com tantos privilégios, entende uma coisa, que você calou a sua boca em um momento que era para ela ser aberta e falar. O que está saindo é aquilo que Cristo nos deixou para trazer resposta, para realizar milagres. O que sai da nossa boca é o que realiza os milagres, porque o poder que nós recebemos em Cristo, através do Espírito Santo, irmãos, é para abrirmos a nossa boca e vermos abundância na nossa casa. E ver a bênção do Senhor constantemente. Não é só mês sim, mês não. Não é você viver uma vida desestabilizada. Como se Cristo, um mês ele tem como te abençoar, mas no outro mês é tanta gente para ser abençoado que faltou bênção. Não. É abrir a sua boca todos os dias e dizer: eu sou abençoado. A minha casa tem suprimento. Na minha vida nunca vai faltar a bênção do Senhor. Nunca vai faltar o suprimento. Nunca vai faltar dinheiro. Na minha família haverá salvação. Eu declaro que em minha família não haverá separação. Eu declaro que eu vou desejar toda sorte de bênção para todos os meus familiares. Independente da conduta, independente do caráter, independente do comportamento. Eu declaro que eu serei uma bênção na vida dos meus familiares. Eu declaro que eu serei uma bênção na vida das pessoas e na minha própria vida. Porque muitos são muito bons para todos, mas não gostam de si mesmo. Já se olha se desacreditando. Como, irmãos, nós podemos nos olhar nos desacreditando de nós mesmos, sendo que hoje nós estamos em um novo e vivo caminho, tendo Cristo como nosso Senhor, tendo Cristo com todas as promessas, promessas superiores. E que promessas são essas? Sabe, irmãos, uma das coisas que nós recebemos foi um novo coração. Amém? E outra coisa que nós recebemos foi uma nova natureza. Tem gente que diz: olha, não mexa comigo não, viu? Porque eu sou valente. Só que eu olho assim e eu digo: rapaz, se tem Jesus, tem a natureza de Deus. E se tem a natureza de Deus, o Espírito de Deus está ali conduzindo e dizendo: vamos alinhar esse comportamento. Vamos organizar algumas coisas que estão desajustadas. Por quê? Porque, irmãos, a nova natureza está baseada na nova aliança com superiores promessas. Então, na nova aliança, que não é mais na velha, na nova aliança em Cristo, nós recebemos um novo coração com uma nova natureza. Não mexa comigo não, porque eu sou brabo. Mas você tem uma nova natureza. Você pode dizer: eu tenho uma nova natureza. E essa nova natureza, irmãos, não é uma natureza qualquer. Na nova aliança, nós recebemos a natureza de Deus em nós. Então, a natureza de Deus em nós, ela não é a velha natureza. Não é a natureza que fica com raiva e que finge que perdoou. É a natureza que perdoa de verdade e de todo o coração. Não é a natureza que é uma pessoa que fala meias verdades, que diz que ama sem amar. Mas é uma natureza autêntica, verdadeira, que diz o que verdadeiramente tem dentro de si. Não o que a velha natureza gostaria de dizer, mas que o que Jesus, através da sua palavra, nos instrui a dizer. Sabe que tem gente que talvez nós venhamos olhar para essa pessoa e olhe desacreditado. Rapaz, isso aí, talvez na sua mente venha, não tem mais jeito. Seu espírito vai dizer: tem jeito.
Por mais que aquela pessoa pareça estar no fim do poço, há uma luz que vai trazê-lo de volta se você não desistir dele. Amém? Uma outra coisa que a Bíblia diz, que hoje, em uma nova aliança com superiores promessas, nós não somos mais filhos adotivos. Sabe que existem muitas pessoas que tem um versículo na palavra de Deus que diz, irmã, como é que se explica isso? Que esse versículo diz que nós somos filhos adotivos. Aí eu vou trazer para você aqui o versículo. Você me dá só um minuto. Eu vou procurar aqui. Que a palavra de Deus diz, irmãos, o que nós somos hoje. Você pode dizer, eu tenho a natureza de Deus em mim. Oh, glória, diga para o seu irmão, você tem a natureza de Deus em você. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus. Tem um versículo da palavra de Deus, irmãos. Agora, Romanos 8, versículo 15. Aleluia. Através do novo nascimento, algo poderoso aconteceu. E aqui está algo que está na nova aliança com superiores promessas. Essa versão diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas, aí diz, e recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aí você diz, irmã, está na Bíblia. Mas aqui é algo aonde eu quero estimular você a estudar a Bíblia. A estudar a palavra de Deus. Porque quando nós estudamos, nós vamos encontrar algo que talvez você nunca tenha visto ou já tenha visto, mas hoje você vai ver novamente. Que diz o seguinte: essa adoção, quando vai para o original, diz que aqui está se referindo àquele relacionamento que Deus desejava estabelecer entre si mesmo e os israelitas, em preferência a todas as nações. Natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo. Ao que receber o Espírito de Deus em seu espírito, eles se tornam filhos de Deus. Então, a partir do momento em que recebemos a Cristo, que o nosso espírito recebe a vida de Deus, nós nascemos dele. E nós estamos em um estado abençoado, esperado na vida futura, após a volta visível de Cristo do céu. E diz que hoje, nós em Cristo, ao nascermos em Cristo, a recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, nós viemos dele e para ele nós voltaremos. E hoje recebemos a natureza dele. E hoje nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos de Deus. E isso está na nova aliança com superiores promessas. E na nova aliança nós temos experiências com o Espírito Santo. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.